One Story 6. Genealogia e a Torre de Babel. Gênesis 10-11. Na Bíblia, as genealogias nunca devem ser ignoradas ou vistas apenas como listas entediantes de nomes. A Bíblia é a palavra de Deus, e nada que está registrado nela pode ser acrescentado ou retirado. A Bíblia diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Vamos falar sobre genealogia. Na Bíblia, as genealogias marcam pontos de virada importantes na história. Elas ajudam a resumir o que aconteceu antes e a preparar o caminho para o que virá a seguir. Um exemplo é a genealogia no capítulo 1 de Mateus. Ela fecha a história do Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. Outro exemplo está em 1 Crônicas, capítulos 1-9. Ela resume toda a parte histórica do Antigo Testamento e abre caminho para os livros poéticos e proféticos. Aqui em Gênesis 10 e 11, encontramos outra genealogia. Ela aparece logo após o dilúvio, quando Deus julgou o mundo e eliminou todos os seres vivos, exceto a família de Noé, e logo antes do chamado de Abraão, o homem da fé. Essa genealogia faz a conexão entre esses dois grandes momentos. Outras genealogias ao longo das Escrituras também funcionam como pontes. Elas apontam para Jesus Cristo e revelam o fluxo principal da mensagem da Bíblia. Por isso, devemos lembrar: a Bíblia não foi escrita apenas para preservar a história nacional de Israel ou para listar suas árvores genealógicas. Não devemos nos prender aos nomes em si. Devemos buscar o que Deus está nos dizendo através desses nomes. Até mesmo os nomes nas genealogias carregam algo importante. Os descendentes de Caim viveram vidas poderosas e impressionantes aos olhos do mundo. Mas seus nascimentos e mortes não foram registrados. Por outro lado, os descendentes de Sete talvez fossem desconhecidos para o mundo, mas seus nomes e seus nascimentos e mortes foram registrados nas genealogias da Bíblia. Por quê? Porque, através dessas genealogias, vemos a preocupação de Deus com o seu povo. Depois que os seres humanos foram expulsos do Éden, suas vidas na terra se dividiram. Desde então, sempre existiram dois tipos de pessoas. Um grupo, pela graça de Deus, pertence a Deus, vive neste mundo, mas não entrega seu coração a Ele. O outro grupo não possui a graça de Deus, pertence ao mundo e vive apenas para este mundo. Deus julgou tanto a linhagem de Caim quanto muitos dos descendentes de Sete, aqueles que se recusaram a reconhecer a Deus e viveram segundo suas próprias ideias e desejos. Mas da linhagem de Sete, Deus escolheu Noé. Dos filhos de Noé, Deus escolheu Sem. Dos filhos de Sem, Deus escolheu Arfaxade. Da linhagem de Arfaxade, Deus escolheu Terá. E, finalmente, dos filhos de Terá, Deus escolheu Abraão. Eles não foram escolhidos porque eram dignos. Foram escolhidos segundo a vontade perfeita de Deus. Foram separados por seu chamado. E a escolha de Deus é sempre completa e perfeita. A Bíblia diz: que diremos, então? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Os descendentes de Cã. Cã, que foi amaldiçoado por Noé, e seus descendentes viveram vidas que, aos olhos do mundo, pareciam poderosas e gloriosas, assim como nos dias dos Nefilins. Tudo começa com Cuxi, que, mais tarde na história, aparece como símbolo de força militar, liderando um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra para atacar Judá durante o reinado do rei Asa, no Reino do Sul. Depois vem Misraim, que se refere ao Egito. A nação que se recusou a deixar o povo de Israel partir e teve que suportar as 10 pragas. Os cananeus, também descendentes de Cã, pareciam ter sido exterminados pelos israelitas, mas alguns permaneceram e continuaram a perturbar o povo de Deus repetidas vezes. E havia também os filisteus, que habitavam a região costeira.
tornaram-se um dos inimigos mais poderosos de Israel na terra de Canaã. Vemos ainda Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro no mundo, glorificando a própria força, assim como os Nefilins. Por meio dele, Babilônia e Assíria surgiram como potências mundiais dominantes. A Assíria foi usada como instrumento da ira de Deus contra o pecado de Israel do Norte, e a Babilônia foi usada da mesma maneira contra o pecado de Judá. E todas essas nações vieram dos descendentes de Cã. Essas nações e tribos, especialmente em torno da Babilônia e da Assíria, seriam usadas por Deus como instrumentos. Não porque fossem justas, mas para fazer com que o coração dos filhos de Deus voltasse para ele quando falhassem em viver como seu povo e começassem a seguir os caminhos do mundo. Mas Deus também declara juízo sobre cada uma dessas nações. Babilônia, Assíria, Egito, Cux, Filistia. Todas elas serão julgadas. E Babilônia, o símbolo do orgulho e do poder do mundo, enfrentará o juízo eterno. Deus punirá aqueles que transformaram a própria força em um Deus. Ele alimentará seus filhos e lhes dará alegria. E de Babilônia, a terra do pecado, do poder e dos ídolos. De Ur dos Caldeus, na fértil e próspera terra da Mesopotâmia, Deus chamará um homem, Abraão. Ele chamará Abraão, seu filho escolhido, seu povo da aliança. Assim como chamou Abraão para fora de Babilônia, Deus também chamará seu povo para fora do juízo de Babilônia. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Deus chama seu povo para fora do mundo, para longe de suas riquezas, de seu poder e de seus prazeres. Não somos chamados pelo nome de Jesus para correr atrás de mais riquezas, mais poder ou maior conforto mundano do que os outros. Quando Abraão obedeceu e saiu de sua casa, sem nem saber para onde estava indo, ele chegou à terra de Canaã. E lá, enfrentou a fome. Esse não é o caminho largo e brilhante. É o caminho estreito. É esse o caminho para o qual Deus chamou o seu povo a caminhar. O reino de Nimrod. Mesmo dentro da genealogia dos descendentes de Noé, os filhos de Cã continuam a se gloriar em sua força e glória mundana. Antes do dilúvio, vimos os Nefilins, guerreiros famosos, que viviam como queriam e encheram o mundo de maldade. Agora, entre os descendentes de Cã, aparece um homem chamado Nimrod. Seu nome significa o rebelde, ou aquele que se opõe. A Bíblia o chama de o primeiro poderoso na terra e de um valente caçador diante do Senhor. À primeira vista, as palavras caçador e guerreiro podem soar de forma positiva. Mas, na realidade, ele era um tirano. Um opressor. Nimrod não caçava apenas animais. Ele caçava pessoas. Era um conquistador violento que se alegrava na guerra. E ele se colocou diante do Senhor, não em reverência, mas em rebelião. Ele não buscava o reino de Deus. Ele construiu o seu próprio reino. E o que ele construiu? Grandes cidades. Seus descendentes mais tarde se reuniriam na planície de Sinar, justamente a terra onde Nimrod havia começado seu reino. Ali, eles construiriam a Torre de Babel, um símbolo de desafio contra Deus. É isso que o mundo faz. Continua a se opor a Deus. Se glória em sua própria força. Constrói cidades e sistemas para glorificar a si mesmo, não ao Criador. Os descendentes de Sem. Sem também teve muitos descendentes. As vidas deles não foram tão brilhantes quanto as dos filhos de Cã. Eles não construíram grandes cidades, nem se tornaram famosos aos olhos do mundo. Mas Deus estava observando. Dentre os descendentes de Sem, Deus levantaria o seu povo. Deus escolheria Abraão. E através dele, estabeleceria a aliança da circuncisão, um sinal de fé. Mais tarde, Deus buscaria não apenas os que são circuncidados na carne, mas aqueles que são circuncidados no coração. Esses são filhos espirituais, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. A Torre de Babel. Ao longo da Bíblia, vemos um padrão. O início e o fim de uma passagem repetem palavras, frases ou temas semelhantes, para destacar o que está no centro. Da mesma forma, Gênesis coloca a história da Torre de Babel entre duas genealogias, Gênesis 10 e 11, para revelar algo, a realidade do pecado humano mesmo depois do dilúvio. Fomos criados para louvar a Deus.
Fomos feitos para a sua glória. Mas na planície de Sinar, o povo se reuniu e declarou: Vamos construir para nós uma cidade, com uma torre que alcance os céus, para que ganhemos fama e não sejamos espalhados pela face da terra. Vamos construir uma torre que alcance os céus. O objetivo deles era provar que eram maiores do que Deus. O pecado da humanidade é o orgulho que sempre quer ser igual a Deus. Mesmo com toda a tecnologia de hoje, mesmo que toda a sabedoria e conhecimento humanos fossem reunidos, nenhuma torre conseguiria alcançar o céu. Eles usaram tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Uma tecnologia avançada para a época. Mas, ainda assim, era impossível. Mesmo assim, ousaram dizer: Vamos construir uma torre que alcance os céus. Essa declaração revela o que havia no coração deles, um coração que se levantava contra Deus. Acreditavam que sua força era motivo de glória. Acreditavam que suas habilidades eram insuperáveis. E diante de Deus, proclamaram em alta voz: Somos os guerreiros, somos os poderosos, somos os heróis, somos os gigantes. Isso é pecado. Mesmo que o pecador jamais consiga ser como Deus, o desejo orgulhoso de ser igual a Ele, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca cessa. O povo de Deus precisa reconhecer quem realmente é diante do Senhor. Precisamos descer ao lugar do servo inútil. Não podemos seguir o exemplo do Egito, da Babilônia ou da Assíria, nações que reinaram por um breve momento e depois desapareceram. Precisamos reconhecer que, sem a ajuda de Deus, todo o nosso esforço é inútil. A Bíblia diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso, Deus derruba aqueles que se exaltam. Para sermos sábios no reino de Deus, precisamos nos tornar tolos aos olhos do mundo. A Bíblia diz: O maior entre vocês deverá ser o servo. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aqueles que são humilhados diante de Deus são o seu povo. Vivem em um mundo pecaminoso como seus servos. Mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades, se agarram à palavra da verdade. Embora o mundo os considere desconhecidos, eles são conhecidos. Embora pareçam estar morrendo, eles vivem. Embora pareçam tristes, eles se alegram. Embora pareçam não ter nada, possuem tudo. Vamos fazer um nome para nós mesmos. O problema central da Torre de Babel era este: para quem estamos fazendo isso? Não importa o quanto trabalhemos neste mundo. Se no final for para nós mesmos, isso se torna um ídolo. Isso se torna pecado. O verdadeiro propósito do povo reunido em Babel era este: fazer um nome para si mesmos. Por isso, eles não podiam ser o povo de Deus. O povo de Deus precisa fazer tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se trata do que eu quero fazer. Não se trata do que eu tenho vontade de fazer. Se trata do que Deus quer fazer através de mim, e do que lhe agrada. A Bíblia diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, Deus dará ao seu povo, aos seus filhos, um nome no qual ele se alegra. Esse nome é Abraão. Esse nome é Israel. Esse nome é cristão. Não podemos dar nomes a nós mesmos. Não podemos viver para o nosso próprio nome. Toda a nossa vida precisa ser uma vida que traga glória ao nome de Deus, e somente ao seu nome. A Bíblia diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada glória, por teu amor e por tua fidelidade. Jesus Cristo veio a esta terra como Deus, como o Filho de Deus, mas viveu unicamente para a vontade do Pai. A cruz de Jesus foi considerada uma maldição pelo mundo, mas para Jesus, o Filho do Homem, ela foi a sua glória, e foi a glória de Deus, para que não sejamos espalhados. Vamos repetir. O que está por trás de tudo o que fazemos realmente importa. Em Babel, o povo disse que não queria ser espalhado. Queriam permanecer juntos, para o próprio nome deles. Mas Deus os espalhou. E mais tarde,
Depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, Deus voltaria a reunir o seu povo. Desta vez, não para o nome deles, mas para o seu reino. Agora, Deus está reunindo aqueles que dedicarão suas vidas ao seu reino e à sua justiça. Ele está unindo o seu povo, para que, através deles, o evangelho do reino seja pregado até os confins da terra. Aqueles que estão unidos em Cristo também podem ser unidos pela plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, mas tudo entre eles era compartilhado. Esta não é uma vida vivida para nós mesmos. Esta é a vida de um cristão. Uma vida vivida para a glória de Deus. Uma vida totalmente dedicada ao seu reino e à sua justiça. E essa história continua.